Bom dia, gente! Meu nome é Ana Carla, sou diretora de Saúde e Meio Ambiente do Grêmio Estudantil e hoje a gente trouxe a Fernanda e a Regiane para uma palestra sobre o SUS para vocês, porque dia 7 de abril foi o Dia da Saúde. Então a gente trouxe isso como uma forma para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o SUS, que é muito importante vocês saberem, conhecerem sobre. Então a Fernanda e a Regiane vão passar palavras para vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Ana. Eu vou passar a palavra primeiro para a Regiane e depois eu converso um pouquinho para vocês, tá? Bom dia, pessoal. Então, eu quero agradecer ao colégio por mais esse convite, né? Em frente aqui à saúde, com a nossa palestrante, que a Fernanda sempre está aqui falando sobre algum tema, né? Eu espero que vocês aproveitem bastante, porque o nosso SUS ele é maravilhoso, mas muitos não têm conhecimento. Então, gente, prestem atenção, se tem dúvida, pergunte, que a Fernanda é top no assunto, né, Fê? E vai tirar toda a dúvida de vocês, tá? E mais uma coisa, no dia 15 a gente vai estar fazendo na Policlínica, está realizando, a gente teve aí, né, o mês do autismo, então a gente vai estar uma programação toda para pessoa autista, né? A gente vai ter acompanhamento com a Nutri, vai ter consulta com o clínico. À tarde a gente vai ter a brincadeira de caça aos ovos com as crianças. Então, assim, quem tem algum parente, familiares, façam um convite, tá? Eu sei que no colégio vai ter uma programação até meio-dia, mas aí tem no período da tarde também que possa estar indo, aproveitando. E a gente conta com vocês, tá? Para estar fazendo o convite para os parentes, para os amigos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, tá? Então, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, tá bom, todo mundo tomou café da manhã, eu acho, né? Não, socorro, eu sou nutricionista, já doeu meu coração. Eu sou a Fernanda, eu sou nutricionista aqui na Policlínica. Vocês aí de trás conseguem me enxergar? Porque eu sou meio minion, então eu não queria subir ali, porque eu acho que a gente sempre fica distante, né? Meu 1,5 m. Então, se vocês conseguem me enxergar, eu não vou subir ali no palquinho. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a trajetória das conquistas que a gente teve para a criação do SUS. E aí eu queria que o professor Josué passasse para o próximo slide, que eu queria perguntar para vocês se algum de vocês hoje já usou o SUS, até as 8h30 da manhã de hoje. Alguém usou o SUS hoje? Não? Se alguém usou, levanta a mão. Não? Algum de vocês lavou o rosto antes de vir? Sim. Que bom. Escovou os dentes? Sim. Que bom. Quem tomou café da manhã? Então todos vocês utilizaram o SUS. O SUS, ele vai muito além do postinho. Quando a gente pensa em SUS, qual é a primeira imagem que vocês veem na cabeça, assim, aleatória? Postinho. Só que o SUS, ele vai muito além disso. O SUS é postinho, o SUS é vacina, o SUS é a Anvisa que regulamenta a nossa água, regulamenta os nossos alimentos, o SUS é o hospital, é SAMU, o SUS é a gente também, como garantia de direitos, né? O SUS é muito mais que isso. Professor, pode passar. Então, o que é o SUS? Além da sigla de Sistema Único de Saúde. O que é um Sistema Único de Saúde? Quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, a gente fica meio engessado nas palavras, né? Sistema. Bom, sistema a gente pensa no fluxo, né? No sistema. Único. Bom, a gente pensa numa via de mão única, como se fosse uma estradinha, né? E saúde, bom, é eu estar saudável. Talvez não ter doenças. Então, é um sistema que me leva a não ter doenças. Pensar, né? Talvez seja isso que a gente imagina quando a gente pensa em SUS, mas o SUS não é só isso. O SUS ele é um patrimônio de todos nós, e é um patrimônio que ele foi construído ao longo de anos, e a gente nem era projeto de estar na Terra, inclusive eu, né? O SUS ele é uma construção lá da década de 70, e ele ganhou forma lá na reforma sanitária da década de 70, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, o SUS é uma garantia de direitos construída lá na década de 70, que é um patrimônio de todos nós. E a gente tem que defendê-lo com unhas e dentes, porque ele foi um processo histórico de pessoas que, muitas delas já se foram,
né? Algumas delas ainda estão entre nós, e que através delas foi com garantia, então, de direitos, e direitos esses que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que através delas, então, lá na Constituição, né, que foi criada em 88, eles colocaram lá na nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, é aquela carta que coloca todos os nossos direitos, que garantem tudo aquilo, nossos acessos, todas as nossas coisas, está lá escrito no seu artigo 196 que, pode passar, professor, é dever do Estado garantir a saúde de toda a população brasileira. Está lá escrito isso. Mas o que significa isso? Quando eu falo para vocês assim, é dever do Estado. Quem que é o Estado? Quem que é o Estado? O governo. Então, o governo, é dever do governo garantir que a gente tenha saúde. Mas que saúde é essa? Pode passar, professor. Pode passar um pouquinho? Pode passar. Não, peraí, volta. Desculpa. Que saúde é essa? Volta. Qual é essa saúde que ele está falando? É a saúde que iniciou aqui nesse movimento. Esse movimento é aquele que eu falei para vocês, da reforma sanitária. A reforma sanitária foi uma galerinha lá de médicos, de artistas, de estudantes, de pessoas civis comuns, como eu, como vocês. Aquela galera que observou que a população estava padecendo de doenças e que elas não tinham acesso à saúde, elas não conseguiam chegar no médico, na nutricionista, nem tinha nutricionista direito naquela época, não conseguia chegar no fisioterapeuta, ela não conseguia chegar no mínimo de dignidade. O que é dignidade? Né? Cada um tem um conceito de dignidade. Elas não tinham condição de vida para se sentir bem, elas não tinham acesso. E aí, como é que fazia? Então essa galera começou a fazer um movimento de eu preciso fazer alguma coisa pela população. E eles começaram a fomentar, eles começaram então a se juntar e fazer esse processo de reforma sanitária, que era justamente fazer um levantamento de tudo que assolava a população. Por exemplo, tinha muitos casos de hanseníase, de tuberculose, tinha muitos casos de difteria, que é aquela galerinha lá da diarreia, vômito, coisas que são banais hoje pra gente. Mas na década de 70 tinha muitos casos disso, de outras doenças. Então eles foram se juntando e criando um movimento de vamos fazer alguma coisa pela população. E na década de 70 a gente tinha ditadura, então eles não tinham a livre expressão que a gente tem hoje. Então era um movimento político sanitário, né? Qual foi o ápice desse movimento? Foi a 8ª Conferência de Saúde. Então vocês imaginam que na 8ª Conferência de Saúde é que se conseguiu garantir, em 86, que as pessoas tivessem acesso à saúde, qualquer um de nós. Antes de 1986, só se tinha acesso à saúde quem tinha dinheiro, e aí ia lá e pagava, ou tinha carteira assinada, e aí cada um deles tinha o seu convênio, por exemplo. Quem era ferroviário, tinha uma associação de ferroviários. Quem era costureiro, tinha a associação de costureiros. Que depois foi tudo transformado no INAMPS. E aí o INAMPS, tu tinha a carteirinha do INAMPS, e ia lá e se consultava. Quem não tinha nada, por exemplo, as pessoas em situação de rua, os desempregados, as pessoas que moravam de periferia, elas dependiam das Santas Casas de Misericórdia, que ainda existem esse nome em alguns hospitais filantrópicos, né? Então elas iam lá para aquelas filas e tentavam ser atendidas. Era essa diferença social que essa galera da reforma sanitária observava. Então eles foram para lá, e lotaram essa conferência e foram fazer valer o direito de todo brasileiro. Por que havia essa distinção quando se falava em saúde? E aí essa galera lotou essa conferência de saúde. Essa foi a primeira conferência de participação social. Em 1986 foi a primeira conferência que foi aberta à população, para qualquer um de nós ir lá fazer valer o nosso direito. Antes disso, as outras 7 conferências, elas eram paritárias. Era assim, tinha o presidente, ele botava as pessoas que ele determinava lá, por exemplo, o ministro da saúde, o
secretários de sei lá o quê, os governadores de estado, e entre eles discutiam o que era necessário naquele momento. Por exemplo, agora a gente tem muita tuberculose esse ano, então a gente vai discutir tuberculose. No outro ano a gente tinha, daqui 4 anos, porque a cada 4 anos mais ou menos, aí daqui 4 anos eles observaram que tinha muito caso de rancenias, ou não tinha esgoto. Aí vinha um monte de doença porque não tinha esgoto. Aí eles iam lá e discutiam como é que eles iam fazer para sanar esse problema. Então eles eram fechados, não tinha participação popular. Pode passar, professor. Então a primeira conferência nacional de saúde aconteceu em 1941, que era na era Vargas, né? Então o tema deles era situação sanitária e assistência aos estados. Então eles queriam saber como é que eles iam fazer para melhorar a assistência sanitária aos estados, porque era a era desenvolvimentista do Brasil. Depois de 1941, eles levaram 9 anos para se reunir de novo e discutir saúde. Olha como passou o tempo, né? Deu um hiato nisso. Que eles queriam começar a fazer as legislações referentes à saúde. Pode passar. Em 1963, não dá para ler tudo, mas em 1963 foi um embrião do SUS. João Goulart, que reuniu uma galera visionária, ali eles plantaram a primeira visão do SUS. Ali foi o primeiro projeto de uma saúde para todos e igualitária. Sem ser, eu tenho um plano de saúde dominante, eu tenho dinheiro e vou pagar pela saúde. Pode passar. Depois eles voaram para 67 com a quarta conferência. Depois eles voaram em 67 para 75. Depois eles fizeram outro em 77. Depois outro em 80. E aí, em 86, foi aquela da galera que lotou um estádio inteiro, que foi a Conferência Nacional, que culminou então na criação do SUS. Né? Essa dali foi a mais importante. Depois elas começaram a ter regularidade cada 4 anos, que não foi em 92, 96, ano 2000, 2003, aí foi indo, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023 vai acontecer agora em julho. A de 2019 ela foi feita em plena pandemia, então ela teve uma característica diferente, né? Essa de 2023, um dos braços dela, uma das discussões da pré-conferência foi feita aqui no Adelaide, né? Como é que funcionam essas conferências de saúde de 86 para frente? E o que é uma conferência de saúde de 86 para frente? Quando o SUS foi criado, para vocês entenderem agora o que é a conferência que eu estou falando, quando o SUS foi criado, ele nos deu vários direitos de acesso. Eu vou falar sobre eles para vocês entenderem. Se eu tenho direitos e garantias, eu tenho que fiscalizar para você ver se esses direitos estão sendo aplicados, certo? Se alguém está dizendo que eu tenho o direito de chegar no postinho e ser atendido, né, na atenção primária, ou seja, eu preciso ser acompanhado porque eu tenho uma dor, né? Eu tenho uma dor e eu quero ser tratada lá no postinho. Eu tenho que ver se tem médico, eu tenho que ver se tem enfermeiro, eu tenho que fiscalizar isso. Então, as conferências de saúde são feitas para isso. Quais são os problemas que o município apresenta? Então, as conferências são municipais. São levantados os dados do município, depois os dados do estado e elas vão para as conferências nacionais. São a partir delas que são feitos os dados do SUS. Pode passar, professor. Então, como eu falei para vocês, antes das conferências lá de 86 e que o SUS nasceu, quem tinha dinheiro ia para o hospital e, né, fazia a sua medicina particular. Quem não tinha dinheiro dependia do INAMPS. Então, quem não tinha essa carteirinha aqui, igual a carteirinha de vocês aí, que tem que apresentar para ele poder comer, não tinha acesso à saúde. E ficavam as mínguas lá, dependendo das Santas Casas de Misericórdia. Que é essa imagem, assim, é bem horrorosa, mas essa imagem era o retrato do que a gente tinha em saúde naquela época. Pode passar. Então, se eu tenho, e agora eu queria que vocês raciocinassem comigo, pensassem comigo o direito de saúde. Se eu tenho, lá na Constituição de 88, dizendo assim, eu tenho direito à saúde e o dever do Estado é garanti-la, de qual saúde eu estou falando? É só ausência de doença? Pode passar, professor. Não, volta ali a imagem. A saúde, ela é só ausência de doença na cabecinha de vocês? O que vocês acham?
Eu queria que vocês pensassem comigo. Se uma mãe, ela é uma mãe solo, vamos dizer assim, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu fiquei desempregada, eu não tenho condições de trabalhar, eu não tenho acesso à alimentação, por exemplo, vou puxar para a minha área, eu sou nutricionista, e os meus filhos não se alimentam direito, eles se alimentam só na escola. Eu tenho saúde? Eu moro na periferia, a minha casa não tem saneamento básico, passa um esgoto atrás dela e tem rato. Eu tenho saúde? Na minha casa tem vários pneus acumulados e agora está aparecendo bastante caso disso. Tem mosquitos da dengue e eu fiquei dengosa. Eu tenho saúde? Se me falta trabalho, porque esse mundo está muito maluco e invertido das coisas, né? Eu tenho saúde? Eu estou bem, eu não tenho nenhuma doença, eu me sinto bem, está tudo certo. O meu corpo físico, fisiologicamente falando, eu não tenho nada, mas a minha cabeça está uma pira. Porque teve esse ataque quarta-feira, eu tenho 2 filhos, eu não sei se eles estão bem na escola nesse momento, eu estou pilhada, eu estou estressada, eu estou angustiada. Eu tenho saúde? Então a saúde, ela é muito mais do que a ausência de doença. O ser, ele é um ser biopsicossocial. Então, o meu fisiológico, o meu mental e todo o meu contexto faz parte do SUS. O SUS me trata o fisiológico, o meu mental e aonde eu estou inserida. Por isso que a minha pergunta foi se vocês tinham usado o SUS quando vocês chegaram, não foi? E vocês falaram que não, mas vocês lavaram louça, vocês escovaram os dentes, vocês comeram. Então o SUS está inserido em tudo isso. E isso é uma garantia que vocês têm que lutar. Por quê? O SUS é o maior sistema de saúde gratuito do mundo. Basta pisar em solo brasileiro, e não precisa nem ser brasileiro, basta pisar em solo brasileiro, a pessoa tem direito de ir na UPA e ser consultada. Vocês nasceram e vocês já têm direito de ser vacinado contra o BCG, né? Com aquela vacina BCG que é essa que faz essa marquinha aqui. A galera do fundão aí está com alguma dúvida? Como é que é? Não? Tem alguma dúvida sobre vacina, sobre o SUS? Está conseguindo me ver? Tudo certo? Tá bom. Gente, vou contar uma coisa para vocês. A idade média de vocês aqui é 15, 16 anos, né? Eu acabei de fazer 37, eu tenho a idade do SUS. Não parece, parece que eu tenho 16, porque eu passo vinil no rosto antes de dormir, sabe? Produtos de Jequiti, Botox, tô nessa vibe assim, né? Tô nessa assim, porque quando a gente vai fazendo, depois dos 30, é só ladeira abaixo. Aproveita o colágeno de vocês. Mas, se vocês não prestarem atenção, e se vocês não defenderem o patrimônio de pessoas que defenderam isso e construíram isso, o SUS pode acabar. E tudo isso que hoje vocês não estão dando muito prestando atenção, estão pensando na hora da merenda se vão comer risoto sopa porque está frio, né? Talvez um dia vocês vão ter que pagar para ter acesso. E isso é muito sério. E como é que a gente defende uma coisa que é patrimônio e que tem risco de ser perdido? Conhecendo. Porque conhecimento é uma coisa que a gente nasce sem, mas morre com ele. E ninguém no mundo consegue tirar o conhecimento da gente, a não ser que a gente caia e bata com a cabeça no meio fio e tenha uma amnésia. Mas fora isso, ninguém tira conhecimento da gente. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue ter respaldo na vida. E isso é muito sério. Então, se alguém acha que o SUS não é importante, vocês podem ficar bem à vontade, se levantar e fazer outra coisa. A história do SUS é a história de vocês, porque vocês são estudantes e vocês podem fazer um movimento estudantil. Vocês podem sair daqui e fazer história e ir além, né? Não precisa ficar só na cadeira aqui escutando uma maluca de cor-de-rosa numa segunda-feira frio, morrendo de fome, alguns que não tomaram café, né? Onde é que saiu essa bicha louca aqui que está falando na frente?
Vocês podem fazer diferença, mas tem que conhecer para poder fazer diferença. Ninguém cai de paraquedas na história. As pessoas que fizeram diferença na história eram pessoas comuns. Ninguém nasceu iluminado, dourado ou com glitter, dizendo, opa, esse aí nasceu e vai fazer diferença. São pessoas que estudaram, se inteiraram, conheceram os seus direitos e se interessaram em fazer a diferença. A gente, às vezes, tem síndrome de vira-lata. Alguém já ouviu falar sobre isso? A síndrome de vira-lata é entender ou achar que o outro é melhor que a gente. Por exemplo, a gente acha que tudo que tem lá fora é melhor que o nosso. Nossa, eu vou morar lá fora porque lá fora é melhor que o Brasil. Não estou dizendo que não é, mas estou dando um exemplo. Só que quando chegam aqui, os estrangeiros acham e têm a certeza de que o nosso sistema de saúde é melhor que o deles. Por quê? Porque ele é gratuito. Eles pisaram no solo brasileiro, eles têm direito a fazer uma cirurgia de alta complexidade, que lá fora eles têm que fazer financiamento para poder pagar. Um parto nos Estados Unidos, custa $20 mil. E eles têm que parcelar. E eu não estou falando da boca para fora, porque a pessoa que fez o parto é conhecida minha. Um parto normal, não é cesariana. E no Brasil custa quanto pelo SUS? E se a gente começar a compartimentar o SUS, gente, volta. Esquece o parto inglês. Volta. Vamos pro parto brasileiro. O tratamento da AIDS também, caríssimo. Assim, ó, volta pro parto brasileiro. Volta pro parto tupiniquim. Se a gente não der valor para isso, a gente perde, né? E é isso que eu estou falando. Tá lá nos slides lá da frente, mas eu vou trazer para cá. Tem tratamentos no Brasil que só existem no SUS. Por exemplo, hanseníase, só tem no SUS. O tratamento da AIDS, se vocês quiserem ir na farmácia comprar, não tem. Não tem. Da tuberculose, só tem no SUS. É gratuito, gente. Se vocês forem na farmácia e falar, eu quero comprar, eu tenho dinheiro. Não tem. É no SUS, é gratuito. É conquista nossa. Mas o SUS não fez assim. Nasci. O SUS é garantia de direito constituída durante ao longo do tempo. E vocês precisam entender essa trajetória para fazer a diferença. Talvez sejam vocês que vão lá para a Conferência Nacional. A Ana Carla estava aqui na pré-conferência. Ela estava lá na conferência também do município. Né? Talvez daqui 4 anos ela possa ir para a conferência estadual se ela tiver interesse. Ou qualquer um de vocês. Então vocês talvez tenham 4 anos para estudar sobre o SUS e ir lá fazer a diferença. Porque é para fazer valer um direito de vocês. Porque vocês podem não ter nada fisiologicamente, mas vocês não estão bem mentalmente. A maioria das pessoas saíram mal dessa pandemia. Eu também saí mal. A gente ficou recluso, a gente ficou com medo, a gente ficou apartado dos nossos entes queridos. A gente ficou com medo, não sabia que vírus que ia ser. Na primeira semana eu só chorava, porque eu achei que meus filhos iam morrer, não sabia o que ia acontecer. Então as pessoas, elas estão carentes, elas estão doentes mentalmente. Isso tem estudos que comprovam. O SUS está tratando as pessoas. Né? Então não é só uma doença física, é mental. Os medicamentos da farmácia popular gratuitas, de baixa e média complexidade, se precisa, vai no postinho ou na farmácia central. Por exemplo, tem mãezinhas que os filhos são alérgicos à proteína do leite. Eles não podem ser amamentados, eles não podem tomar UNAM, eles não podem tomar leitinho. Eles passam ali no postinho comigo. Faz a prescrição de fórmula que não tem proteína do leite, né? Ela já é quebradinha para ser absorvida. O SUS fornece. Cada lata desse leite custa R$298. A criança toma 12 latas por mês. Façam as contas. Uma criança. Imagina uma inteligente. E o SUS fornece. Então são esses direitos que vocês têm que começar a pensar e lutar. Pode passar. Dito isso, pergunto para vocês, de quem que é o SUS?
É do governo? É da prefeitura? É dos médicos? É dos bancos? Dos hospitais? É de quem? Mais alto? De todos. É isso aí, muito bem. Vamos lá. Então, se o SUS é nosso e nós vamos cobrar isso, o que o SUS deve garantir, tá? A primeira linha é o que ele deve nos garantir. Vamos lá. O SUS, ele é universal. Ele é teu. Todo mundo, tá? Todo mundo tem acesso a ele, sem distinção. Pode passar, professor. Ele vai nos atender do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Então, é o nosso último suspiro. A gente ficou durinho lá na maca, ele vai tirar a gente lá do hospital, pronto. Ele dá o atestado de óbito, encerrou a nossa vida, acabou o SUS pra gente. Então, ele nos atende em todas as nossas fases da nossa vida. Ele nos garante equidade. Bom, se ele nos atende de todas as formas, nós todos somos iguais, mas ele não nos atende da mesma forma. Por quê? Porque nós temos necessidades diferentes. Por exemplo, eu, Fernanda, sou intolerante à lactose e tenho alergia ao glúten. Eu não sou celíaca, mas eu tenho alergia ao glúten. Então, se eu comer coisa com trigo, por exemplo, eu me pipoco da cabeça aos pés e tem diarreia se eu comer glúten, tomar leite, por exemplo. Daí, professor, então eu tenho uma necessidade específica. Se eu não fosse nutricionista, eu precisaria passar por um nutricionista. Mas o professor Josué não é. Ele tem uma dor no joelho, então ele precisa passar por ortopedista. Eu preciso ir para o nutricionista, pelo SUS, e ele precisa ir para o ortopedista. Nós temos necessidades diferentes, mas nós vamos ser atendidos pelo SUS. Tá? Isso significa equidade. Pode passar. Para que isso aconteça, o SUS precisa ser descentralizado, regionalizado e hierarquizado. Por quê? A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. O Brasil é um país continental. Imagina se a gente tivesse um SUS que atendesse a demanda do Nordeste com o mesmo perfil do Sul. Por exemplo, onde é que teve mais casos de chikungunya e zika? Alguém sabe? Alguém lembra? Não, vocês eram muito novos. Acho que estava todo mundo numa fralda. Há uns 5 anos, mais ou menos, teve um surto de zika e chikungunya. E aí teve um monte de criancinha que nasceu com microcefalia. Os planos do SUS foram, então, voltados lá para o Nordeste, porque lá teve esses casos. Eles precisaram, então, trabalhar, porque lá tinha esse tipo de necessidade. No Sul não tinha. No Sul tinha outras necessidades. Então, o SUS ele é regionalizado de acordo com a necessidade. Por exemplo, essa galera aqui da frente está rindo por um assunto. Ó, esses daqui, ó. Qual que é o assunto que você está rindo, por exemplo? Sei lá, porque a camiseta dele é do Patolino. Aí essa galera aqui do fundo, agora eu vou começar a andar. Aí essa galera aqui do fundo, aqui, não sei se vocês estão rindo, mas vou dar os áudios de vocês de exemplo, você da sua camiseta. Eles estavam rindo porque o assunto aqui era do Bart. Então a regionalização dos SUS aqui do fundão, a necessidade deles era falar sobre o Bart. Eles estavam muito ansiosos. E aí a regionalização aqui dessa galera aqui da frente era falar sobre o Patolino, tá? Não, tem isso aqui, o coiote. Acho que é. Né? Aí essa outra galera aqui estava falando sobre o fatal aqui, sobre o recreio, eles estão tudo com fome. Gostei deles, estou sendo nutricionista. E aí essa outra galera aqui estava falando sobre um assunto dele com meu colega que está se escondendo, adoro. Eu era dessas. Ele não sabe sobre se esconder, é desses. O SUS é isso, é atender as necessidades do que se esconde, do que está com fome, sobre aquele dali do Bart e sobre o coiote lá da frente que se escondeu agora. O SUS, essa regionalização, é entender a necessidade de cada grupo do Brasil, né? Em níveis diferentes. Por exemplo, eu tenho uma dor no joelho. Eu vou para a UPA? Eu vou para onde?
eu vou no postinho, me consulto com o clínico geral, o clínico geral vai me mandar para o especialista. Porque minha dor no joelho não é um acidente. Ela não é uma coisa aguda, não aconteceu agora de repente, ela é uma dor crônica. A gente tem 3 níveis de atenção dentro do SUS. A atenção primária, a média complexidade e a alta complexidade. A alta complexidade são os transplantes, o tratamento contra a AIDS, por exemplo, a radioterapia, né? A químio, vamos ver, medicação de alta complexidade. A média complexidade são os especialistas, por exemplo. Vai lá no CIS, tem gineco, tem nutri, tem físio. E a atenção primária é o postinho de saúde, realmente, tá? Então, a gente regionaliza as necessidades da galerinha, a gente vê para onde é que manda cada usuário, de acordo com a sua necessidade, e faz a gestão do recurso que vem de acordo com a necessidade daquela região, tá? Bom, acabei falando os dois juntos, você pode falar. E aí, o que é mais importante, que é a maior conquista que a gente tem, e é isso que eu vou ficar martelando na cabecinha de vocês, é a participação popular. Porque o SUS, para funcionar, e vocês estão vendo de forma muito pincelada, que ele é um sistema muito complexo de funcionamento, né? Ele estuda a população, ele recebe recursos, ele estuda, ele fragmenta, ele compartimenta. Ele precisa da participação popular para avaliar se tudo isso está funcionando. E levantar as demandas daquilo que está sendo, né, feito, do que precisa, do que está dando certo, do que não está dando certo. E isso acontece aonde? Nas assembleias, nas conferências, tá? E é isso aí onde vocês precisam estar inseridos. Então, quem é que cuida do SUS? A União, que é o governo federal, os estados e os municípios. E aí a gente tem o quê? A atenção primária, que é o postinho, né? Como eu falei ali. O serviço de urgência e emergência, que é o SUS, que é o SAMU. A média e alta complexidade, que eu estou falando para vocês. A atenção hospitalar. A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, que é aquela galera que faz estudos, por exemplo. A gente está com casos de dengue agora. Então, bom, se eu estou com caso de dengue, eu faço o quê? Faço um decreto de emergência e vamos fazer um plano de contingência e ver o que a gente vai fazer para poder controlar esse caso de dengue agora que está acontecendo, para diminuir esses casos e cuidar da população. A vigilância sanitária é aquela que cuida das medicações, da alimentação, enfim, regulamenta, né, toda essa parte de alimentação, de comida, de cosméticos, enfim, e lá vai. E ambiental é aquela que vai cuidar, né, do desmatamento, dos alimentos silvestres, enfim, e lá vai. E a ciência farmacêutica é aquela da farmácia popular, da baixa, média e complexidade em relação aos alimentos, medicamentos. Pode passar. Bom, para funcionar essa galera toda, como é que o SUS, então, é mantido? A gente fala que o SUS é um sistema gratuito, certo? Teoricamente, porque, na verdade, ele paga com os nossos impostos. A gente não desembolsa na hora. Eu estou indo lá no SUS, no postinho, na hora que eu faço check-in lá na recepção e pago. Mas, na verdade, o SUS ele é pago em cada coisa que a gente compra, em cada coisa que a gente tem de bem. Por exemplo, se eu tenho um carro e pago PVA, uma parte dele vai para o SUS. Se eu tenho uma casa, pago o TBI, por exemplo, comprei uma casa e vou fazer o registro, vai para o SUS. Eu pago o imposto lá anual, vai para o SUS. Eu compro um alimento, uma parte dele vai para o SUS. Tudo que o município arrecada por ano, o município de forma geral, 15% tem que ir para a saúde. Tá? Então, assim, o governo federal recebe tudo, todo montante de verba, de imposto, e ele distribui para os estados de acordo com a necessidade deles. Então, por exemplo, Santa Catarina arrecadou 3 milhões de reais. Não significa que ela vai voltar os 3 milhões para cá. Talvez volte um pouco menos se houver necessidade de voltar um pouco menos. Esse cálculo é feito pelo governo federal. A partir desse cálculo, o estado recebe esse valor e distribui através dos municípios, tá? Uma parte fica com o estado, por quê? Porque o estado faz a média complexidade também. Não sei se vocês já utilizaram o SUS, que vocês tiveram que fazer alguma coisa que o estado teve que fazer algum amparo, não foi só o município.
Então não é só o município que executa o SUS. O Estado também se executa, o Estado de Santa Catarina. E o governo federal também executa o SUS. Né? Quando a gente pensa em SUS, às vezes a gente só associa no postinho, parece que é só a prefeitura que tem que executar. Mas não. Os 3 níveis de governo, tanto o federal, quanto o estadual e o municipal, todos os 3 executam o SUS, de acordo com a sua pactuação que a gente fala. Cada um tem a sua responsabilidade, de acordo com a pactuação entre eles, tá? Pode passar. Então, assim, como é que funcionam as diretrizes para o SUS funcionar? O governo federal, ele elabora as políticas, que a gente chama, né? As políticas nacionais de atenção básica. Por exemplo, ele diz que em todo o Brasil, 70% das gestantes têm que ser acompanhadas. Como é que o município vai atender essas gestantes? O município é que vai dizer. Se ele vai dar bicicleta para a gente da saúde ir lá buscar gestante, se ele vai anunciar na rádio para a gestante chegar no postinho, como ele vai fazer, fica em cargo do município e do estado. Então, o governo federal ele dá a diretriz e o município e o estado executam a política pública, tá? Por isso que a participação social é importante, para ver se aquela política está sendo executada de forma correta. Então, como eu falei, o governo federal ele manda a política e aí o município ele adequa de acordo com a sua necessidade. Lembra da regionalização? Lembra de cada um executa da forma que precisa para atender melhor a sua população? Então, a gente, por exemplo, Navegantes não tem um hospital de grande porte, certo? Por exemplo, eu moro em Itajaí, o Mareta é um hospital maior do que Navegantes. Navegantes não consegue fazer um monte de cirurgia de catarata. Então, através de consórcios, tipo consórcio de carro, assim, através de consórcio, eles fazem pactuação para comprar vagas de cirurgia de catarata em outro município que consegue fazer cirurgia de catarata, para atender a demanda da população dele, se ele tem essa fila de espera de catarata. Ele precisa fazer cirurgia para botar prótese no pé. Só tem lá em Joinville. Então ele compra a vaga no hospital de Joinville e leva a galera para Joinville fazer cirurgia. O município tem essa autonomia, mas ele precisa conhecer a sua população, fazer essas pactuações e levar a população até onde ela precisa para ser atendida. Tá? Então é lá no postinho, né, quando vocês falaram lá, pensaram no SUS, lá no postinho é a porta de entrada do SUS que a gente tem a estratégia de saúde da família. Para chegar, por exemplo, nessa cirurgia de consórcio, para chegar lá na medicação, para chegar lá na parte mais para frente do SUS, a gente entra então no SUS que a gente conhece, no SUS que a gente pensa primeiro, que é o postinho, que é o SUS que a gente primeiro defende, que é a atenção básica. O que é a atenção básica, que é o chão do nosso SUS? E é essa que eu queria pedir com bastante carinho que vocês prestassem atenção. A atenção básica é aquela que vai acolher vocês primeiramente. É a porta de entrada do SUS, é o postinho. Lá no postinho, vocês vão encontrar a recepcionista, o enfermeiro, o médico, o técnico, o dentista, o técnico de saúde bucal. O enfermeiro, o médico e o técnico de enfermagem é a equipe base. O dentista e o técnico é facultativo, infelizmente, bota se quer. Ele não faz parte da equipe mínima. Hoje não mais, ele é facultativo. Mas a grande maioria, né, pelo menos aqui na Navegantes tem, mas ele é facultativo. Hoje não, desde 2016, houve uma flexibilização. Vou explicar. Teve uma flexibilização das leis trabalhistas. E aí, esse médico, esse enfermeiro, esse técnico, ele pode ser um ACT, um volante. E o que acontece? Qual é o problema? Perde o vínculo.
ser estratégia da saúde da família. É a nossa porta de entrada do SUS. É aquele que nos acompanha do momento que a gente nasce, a gente morre. É tipo a vizinha, assim, sabe? Que conhece a gente de pequeno, e até quando a gente tem os filhos. Se a gente tem rotatividade no nosso postinho, como é que a gente faz vínculo com a comunidade? Se cada hora que eu vou lá, eu tenho um problema crônico. Bom, eu tenho alergia ao glúten. Eu vou lá no meu postinho hoje, a médica é a Regiane. Amanhã o médico é o Josué. Amanhã o médico é a Maria. Toda vez eu vou e está tudo certo, né? Quando a gente começa a abrir porta para ser quebrado esse vínculo e flexibilizar as equipes, a gente pode começar a pensar que talvez a gente comece a perder aquilo que a gente conquistou. Porque quando ele foi idealizado lá atrás, os médicos e enfermeiros eram para ter vínculo, era para estar ali sempre acompanhando a galera. Hoje já não é mais assim. Eram para ser 40 horas, era para estar de segunda a sexta a mesma pessoa. Hoje pode ter 4 médicos 10 horas. Um de manhã, um à tarde, cada dia, isso é tipo a festa da uva, né? Cada uma hora. E aí acaba perdendo a longitudinalidade, perde o vínculo. Mas, para vocês conhecerem a estratégia da saúde da família, então a equipe mínima que vocês têm que saber. Bom, vou chegar no postinho, quero fiscalizar o postinho. Quem é que tem que ter lá? Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Quando mudou aquela lei que eu falei, do governo federal, que manda as leis, lá em 2017, ele deixou facultativo a equipe mínima. Então, hoje a gente pode ter agente de endemia, que é aquela galera que passa nas casas, vendo se tem mosquito da dengue, vendo se tem algum problema sanitário. Ele não bota mais equipe mínima daquelas agentes comunitárias, que são aquelas galerinhas, aquelas pessoas que vão nas casas fazer o cadastramento, acompanhar para ver se tem alguma dificuldade de hipertensão, alguma gestante. Então, acaba se perdendo o vínculo de construção do SUS, tá? Então, vamos prestar um pouquinho de atenção quando a gente for lá no postinho, né, e perguntar mesmo assim, a equipe está completa? Bem enxeridinho mesmo. A equipe está completa? Está tudo certo? Né? E talvez ir lá e cobrar o mesmo da gestão, tá? Pode ficar assim. Tem 10 Então, o que a gente deve observar? 10 minutos. Tá. O que a gente deve observar, então, quando a gente for lá? Né? O que a gente tem que cobrar do SUS, do nosso postinho, da nossa estratégia? A promoção de saúde, que são os grupos, trazer a galera para dentro da unidade, grupo de hipertensão, grupo de gestante, trazer vocês para dentro da unidade, ou trazer a unidade para dentro da escola. A prevenção de doenças, que não é só tratar doenças, né, é também prevenir as doenças. O cuidado longitudinal, que foi esse que eu falei para vocês, é acompanhar sempre, não é só tratar a doença naquele momento. O cuidado integral, que é desde a saúde mental até o cuidado físico e ambiental. Reparação das sequelas pós-Covid, porque não é só a sequela física que a Covid acabou deixando, mas também as sequelas mentais, né? Fazer educação em saúde, que é o programa PSE. Educação permanente, e aí isso são voltados para os funcionários do SUS, que é capacitá-los para ser humanizados, né, para o bom atendimento, para o acolhimento, e fazer as atividades do grupo. Então, se tudo isso é nosso, de quem que a gente cobra, né? De todos os ministros de saúde, porque são eles que formulam as políticas, né? Dos secretários estaduais, para ver se eles estão realmente fazendo o que eles devem fazer, mandando os recursos, fazendo as políticas estaduais de acordo com as federais, e dos nossos secretários municipais, vendo se eles estão colocando todos os médicos, todos os enfermeiros, os técnicos de equipe mínima, se tem dentista, se não tem dentista, se tem profissional na especialidade, tá? A gente tem uma carta, isso é legal vocês procurarem na internet, que é a Carta de Direitos dos Cidadãos. Lá fala tudo que a gente tem direito de utilizar lá no SUS, tá? Não vou ler porque está muito pequenininho, não enxergo. Mas tem a Carta de todos os direitos dos cidadãos. Então, quem é que vai garantir esses direitos, né? O Estado, cumprindo as leis que estão lá na Constituição, que é formado pelo governo federal e estadual. E esse governo, ele é formado por pessoas como nós. Nós podemos estar lá um dia executando essas leis, por que não? Né? A gente pode sonhar algo. E esses direitos dessas pessoas que estão lá nos representando, essas pessoas que estão lá fazendo essas políticas públicas,
Elas estão lá porque foi a gente que colocou, através do voto. E esse voto, ele é representativo. Por quê? Porque a gente foi lá e votou para essas pessoas nos representarem. Pode passar, professor. A gente tem 3 estruturas de governo. O legislativo, que são as pessoas que fazem as leis, né? Os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores. A gente vota nessa galera. Tem o executivo, que vai executar as leis que foram elaboradas, que são os presidentes, governadores e prefeitos. E a gente tem o Poder Judiciário, que então executa as leis, tá? São o Supremo Federal, o Tribunal Estadual e são os juízes. Então, fiscalizem, gente, fiscalizem. Fomentem grupos, grêmios estudantis, procurem sindicatos, por que não? Né? Participem das conferências, façam assembleias, chamem os secretários, chamem os representantes de saúde, fiscalizem, sejam um controle social. Isso é muito importante, a gente não pode deixar o SUS passar pelos nossos dedos, escorrer pelos nossos dedos, né? Então, assim, ó, como é que a gente vai formar, então, o conselho, né? Quando a gente pensa em conselho de saúde. Para participar... O Conselho Municipal de Saúde, que é quem fiscaliza a saúde dentro de Navegantes, né, de cada município, ele é formado por 25% de pessoas que trabalham com recursos humanos e gestores de saúde, 25% dos trabalhadores do SUS e 50% dos usuários. Então, isso foi uma conquista lá em 86, tá? Quando foram formados os primeiros conselhos locais de saúde. Pode passar, professor. Então, nas conferências, como eu falei, elas são discutidas, aprovadas, fiscalizadas, tudo que acontece em relação à saúde. Por isso, a gente não pode deixar de participar ativamente de tudo que fala sobre os nossos direitos como cidadãos. É lá que eles vão decidir tudo que fala. Tudo. Quantos médicos que vão ter, quais são as políticas que vão acontecer, qual é a cobertura que vai ter. Por exemplo, hoje a gente só precisa cuidar de 50% de gestante, ou não, a gente não precisa mais cuidar de gestante nenhuma. Tudo isso que são discutidas nas políticas são lá nas conferências, tá? Pode passar. E algumas das 10, eu vou falar bem rapidinho, as 10 conquistas maiores assim do SUS, tá? O programa de imunização, então o Brasil está entre os 5 países que fazem a vacinação completa. A gente tem a estratégia de saúde de família, que atende desde da criancinha que nasce até o idoso, em todo o território nacional. A diminuição da mortalidade infantil e da mortalidade geral, porque começou a atender as pessoas de forma integral, porque não era só mais quem tinha dinheiro ou comprimiado, né? Todo mundo começou a ter acesso à saúde. Aumento da expectativa de vida, porque se eu cuido da população, a população vive mais. Eu sei que vocês estão com fome, mas já está acabando. Fornecimento de medicamento gratuito. Procedimento de alta complexidade, como transplante, cirurgia de câncer e cardíaca. Ninguém precisa comprar rim no mercado negro. O SUS fornece. Tratamento exclusivo do SUS, como a AIDS, hanseníase e tuberculose. O SAMU, né, uma conquista importante. A vigilância epidemiológica e sanitária. E a reforma psiquiátrica, né, que foi bastante importante. Só que isso está ameaçado por quê, gente? E isso encerra a nossa discussão. Lá em 2016, foi aprovada uma emenda constitucional que congela o teto de gastos do SUS por 20 anos. Então, não se aplica mais recursos do que foi estipulado lá em 2016. A população vai crescer e envelhecer, mas o teto de gastos ficou congelado por 20 anos. Pode passar, professor. Antes, a gente tinha a verba por número de habitantes. Por exemplo, Navegantes tinha 80 mil habitantes, depois de 82 mil vinha a verba por 82 mil. Hoje não é mais assim. Hoje é o número de pessoas cadastradas no SUS. Por exemplo, hoje vocês estão tudo aqui. Se uma agente comunitária passar na casa de vocês, ela não vai conseguir cadastrar vocês, se vocês ainda não forem cadastrados. Então, vocês não existem no SUS. Não vem verba para atender vocês, mas vocês serão atendidos no SUS. Está vendo qual é o problema da roda? Mas vocês ainda continuam tendo direito no SUS. Isso vai fazendo sucateamento, ou seja, vai recolhendo a verba, vai aumentando as pessoas para atender, porque está nascendo mais gente,
vai ficando mais difícil de controlar o SUS. É nisso que vocês têm que começar a brigar, para a gente não perder o SUS, tá? Pode passar um pouquinho. Então, se a gente não tem o número correto de pessoas e de verbas, né, fica mais difícil de ampliar o hospital, de ter mais SAMU, de ter a farmácia popular, né, de ampliar o acesso aos medicamentos. Fica mais difícil abrir as UPAs, por exemplo, de ter programas mais médicos, ter colocar mais médicos dentro das UBSs. E por que isso acontece? Porque foi um planejamento do governo federal. E até hoje ninguém conseguiu derrubar essa emenda constitucional. E aí, em 2017 foi aprovado também os planos populares em saúde, que é aqueles que a gente paga bem baratinho e tem uma consulta de 15 minutos que fala amém, tchau e Deus, e tá tudo certo. Então isso também causa um desvínculo com a estratégia de saúde da família, tá? Ó, esse aqui é um gráfico que encerra então a nossa discussão para mostrar para vocês que em 2019 foi deixado de aplicar 9 bilhões de reais no SUS e que ficou paradinho, ó, praticamente, o investimento no SUS. Só em 2021 que houve um aumento por causa da Covid. Passou a Covid, voltou ao mesmo teto de gasto. Mas nasceu mais gente durante esses anos, não nasceu? As pessoas continuaram também vivendo mais, certamente, né? Então, ficou cada vez mais apertado o SUS. Então, se vocês acharam importante, né? Lutem pelo SUS, votem de forma consciente, porque eu acho que daqui a pouco a maioria da galera na próxima eleição já vai poder votar, né? Organize-se em defesa do SUS, divulgando na escola e sejam conscientes e resistentes, porque o SUS depende de todos nós. E é isso. Muito bem. Senhores, queríamos agradecer então a presença da Fernanda, que veio falar um pouquinho da importância do Sistema Único de Saúde, talvez ou talvez o maior sistema de saúde gratuito do mundo. Só daremos valor quando sairmos do nosso país e se depararmos em outras realidades onde que a saúde custa caro, né? Não que no Brasil também não custa caro, porque custa, porém não naquele exato momento que utilizamos, né? Mas sim dos impostos. Pessoal, muito obrigado pela presença, Fernanda, tá? A escola agradece e junto com o Grêmio nós teremos uma parceria muito grande. O Grêmio, quem organizou e idealizou essa palestra é o Grêmio, foi o Departamento de Ciência, Departamento de Saúde do Grêmio, né? A Ana, né? Que entrou em contato conseguiu a Fernanda e entrou em contato com todos eles. E também o Grêmio está participando da conferência, dessa história que ela passou ali. O Grêmio participou da pré-conferência que aconteceu na nossa escola. E o Grêmio participou também da conferência municipal lá no teatro há alguns dias atrás, né? E o Grêmio está atento sobre todas as situações. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado ao Grêmio, obrigado ao pessoal da Secretaria de Saúde, essa parceria, né, que a gente tem. Obrigado, Fernanda. Olha só, vamos nos organizar. Quer falar uma coisa, Ana? Vamos nos organizar então, porque já daqui a pouco vai ter um intervalo. Vamos